Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e o tema de hoje é falando de espiritualidade para deslanchar a nossa vida. Quando o assunto era espiritualidade, isso há muitos anos passados, quando alguém falava o tema espiritualidade, eu logo conectava, fazia uma ligação de espiritualidade com religiosidade. Eu entendi que espiritualidade e religião era mais ou menos a mesma coisa. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que não. Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religiosidade. Espiritualidade, na verdade, é a conexão do humano com o divino. E é particular, é de cada um. Cada um tem a sua espiritualidade, cada um vive a sua espiritualidade. Quando eu sigo uma religião, eu sigo um grupo de pessoas, um grupo de normas, um grupo de regras. A espiritualidade não tem regras, não tem norma. Cada um tem a sua espiritualidade e tem o seu modo de viver a sua espiritualidade. É essa conexão com o divino, essa conexão com o sagrado. O fato é que, na verdade, nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco, muito pouco com Deus. Hoje, as pessoas usam o nome de Deus para tudo, até para justificar os seus erros. Os próprios erros nós usamos o nome de Deus para justificar nossos erros. E o pior ainda, uma coisa que a gente vê repetidas vezes, que já foi tão falado e ainda continua acontecendo, que é a falar mal da religião do outro, fomentando o quê? A intolerância religiosa. Foi com a vida, com as experiências vividas, conhecendo várias religiões, que eu pude entender que toda religião tem seu valor, que toda religião tem seus erros, que todas as religiões têm seus acertos, mas que toda religião tem o seu lado bom. Toda religião tem o seu lado bom. Certa vez, Jesus estava conversando com os seus, quando eles de repente olham para Jesus e falam assim: mestre, nós vimos um grupo de pessoas ali que estão expulsando o demônio, fazendo algumas coisas em seu nome, mas eles não nos seguem, eles não são dos nossos. Aí nós proibimos que eles fizessem isso. Então, o que Jesus fez? Será que Jesus aplaudiu? Não, Jesus deixou-lhe uma grande lição. Jesus disse para eles: não faça isso, porque aquele que não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, quem não é contra Deus é a favor de Deus. Agora, se todas as pessoas pensassem assim como Jesus, a intolerância religiosa terminaria. O outro pode não pertencer à minha religião, ou o outro pode nem ter religião, mas se ele não é contra Deus, ele é a favor de Deus. Mas enfim, o que me pediram outro dia para falar é que eu faça um pouquinho de espiritualidade. Espiritualidade não tem muito que a gente falar. Espiritualidade é aquele assunto que para falar fica mais difícil. Espiritualidade a gente tem que viver. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Nós somos corpo, mente e espírito. Ficamos preocupados em alimentar o corpo, tá certíssimo. Preocupados em alimentar a mente, está certíssimo também, mas deixamos de lado o espírito, esquecemos de alimentar o nosso espírito. Aí o que acontece? O espírito não alimentado cai numa anemia espiritual. E com a anemia espiritual vem o quê? Vem os questionamentos. Aí a gente começa: aonde que estava Deus? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus olha por mim? Por que Deus não me tira desse buraco? Por que Deus não faz por mim? Vê os questionamentos, por que estamos padecendo de quê? De uma anemia espiritual. Quando a gente não cuida do corpo, vem uma série de consequências. Aí o corpo fala também. Somos três, corpo, mente e espírito, os três precisam ser alimentados. Você já deve ter escutado muitas vezes, já deve ter falado muitas vezes, que quando a gente cala, Deus fala. É uma verdade. Mas esse calar não é deixar de falar com Deus. Não é deixar de falar com Deus. É o falar com Deus
mas o saber escutar, o saber silenciar, o saber escutar. E nós andamos muito carentes desse lado espiritual ser alimentado. E aí alguém pergunta assim, mas como que eu posso alimentar o meu espírito? Para eu alimentar o meu espírito, eu preciso ter uma religião? Você pode ter uma religião, tá tudo certo. As religiões têm seus valores, mas também tem formas simples e diretas de você alimentar o seu espírito. Alimentar o seu espírito todos os dias, com pequenas doses diárias de uma boa leitura. Uma leitura que venha edificar a sua alma, que venha edificar o seu espírito, uma boa leitura. Um momento de meditação, um momento de silêncio, pequenas doses de escuta, de reflexão, de relaxamento, pequenas reflexões que nos levam a uma reforma interior. Tudo isso nos leva a exercitar a nossa espiritualidade. E é tudo muito simples, tudo muito sem regra. O ideal na vida é que cada um faça as suas escolhas. E cada um escolha o seu caminho, seja o caminho A ou seja o caminho B. Devemos fazer as nossas escolhas. Fazemos as nossas escolhas, escolhemos o nosso caminho sem questionar a escolha e o caminho do outro. Nós precisamos caminhar na luz. Afinal, somos ou não somos sal da terra e luz do mundo? Paulo Coelho, em um dos seus livros que chama Guerreiro da Luz, ele fala que para termos fé no nosso próprio caminho, nós não precisamos provar que o caminho do outro está errado. É uma grande verdade. Para eu acreditar no caminho que eu escolhi, para eu acreditar na religião que eu escolhi, para eu acreditar na minha fé e no meu próprio caminho, eu não preciso provar que o caminho do outro esteja errado, que a religião do outro está errada, que a fé do outro está errada. Não, cada um faz as suas escolhas. Essa é uma pura verdade, cada qual com as suas escolhas. E a partir do momento que nós exercitamos a nossa espiritualidade, que nós alimentamos o nosso espírito, que essa conexão corpo, mente, espírito estejam sendo olhadas, cuidadas, e que nós estamos fazendo a nossa conexão com o nosso Deus superior, com o nosso divino, a nossa visão vai se abrindo. É verdade, o nosso caminho vai ficando muito mais fácil, nós vamos entendendo mais a nossa missão, e aí a vida começa a deslanchar. Quando a gente só alimenta corpo e mente, né, o espírito anêmico começa a capengar. E aí a vida não anda. É igual aquela engrenagem de carro, sabe? É assim, todos os dentes da engrenagem tem que estar funcionando bem para o carro andar. Mas se um dente daquela engrenagem sai fora do lugar, aí não anda. Então, na engrenagem da vida é assim. Corpo, mente, espírito, tudo muito ajustado. E a sua conexão com o divino, então aí a sua vida vai realmente fluir. Nós precisamos realmente de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito. Então, uma vez alinhados à nossa essência, com a essência do nosso ser maior que é Deus, conectado com Deus, a vida vai ficando tão mais leve, a vida vai ficando tão mais cheia de graça e naturalmente a vida vai deslanchando. Enfim, essa é a minha pequena receitinha de hoje. Pratique a sua espiritualidade, busque alimentar o seu espírito e tudo mais vos será acrescentado. Alimente o seu espírito, cuide do seu corpo e da sua mente e tudo mais te será acrescentado. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. E se você gostou, já sabe, né? Antes de desligar, clique no dedinho positivo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém e mais, deixe o seu comentário. Eu adoro ler os comentários. Tem uns que me vêm só no particular, edificam a minha alma. Mas quando você deixa um comentário aqui no canal, as outras pessoas leem, você também edifica a vida de outras pessoas. E espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você.
Um beijo no seu coração. Fique em paz.